Espero que todos tenham gostado do nosso fundo novo. Pastor, eu não gostei tanto assim não. Amém, meu irmão, aleluia. A gente vai assim um tempo depois, se Deus quiser, a gente muda outro, mas eu gostei pra caramba. A visibilidade ficou mais real, amém? E falar algo para vocês. Já te dou uma notícia bacana, que a partir da semana que vem, o nosso querido prefeito Sérgio liberou para mais 30% culto presencial. Então, a partir da semana que vem, nós teremos aqui disponíveis mais 50 a 60 cadeiras. Então, você que está em casa, que não tem vindo, venha em nome de Jesus. Não se acomode no sofá, não ache que esse é o teu lugar é aqui conosco. Amém? É um lugar de nós estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor. Depois a próxima fase serão as crianças e os idosos, em nome de Jesus. E daqui uns dias está tudo restaurado novamente, para todos juntos continuarmos adorando ao Senhor para sempre. Amém? Enquanto isso, você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos continuar na nossa caminhada, essa nova série, né, que fala sobre a humanidade de Jesus, que eu cheguei a dizer. Você gostou, né, Paulinho? A humanidade de Jesus. Paulinho é o nosso pintor profissional aqui. Cadê o Mário? O Mário é o consultor e o Paulinho é o pintor. E eu, meu irmão, os ajudantes. É uma turma bacana, moço. E deixa eu te falar, essa fragilidade de Jesus, essa humanidade de Jesus, que você e eu precisamos conhecer e reconhecer nas nossas vidas. Achar que nós seremos, né, porque somos cristãos, como eu disse semana passada, então o homem não chora, e porque eu sou crente, eu creio e vai dar tudo certo, eu não passo por tempestade, eu não tenho problema nenhum, meu irmão. Nós somos homens, mulheres. A área da nossa vida que nasceu de novo foi o Espírito, a nossa carne, a nossa alma não nasceram de novo. Vivemos num mundo que não é organizado pelo Senhor. Já para essa semana eu lembrei do seu, falei, cadê aquele homem? Apareceu aí, aleluia. Então nós precisamos entender que, como Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Então o passar é normal. O que não é normal? Viver nessa condição. Viver chorando, como foi a semana passada, viver lamentando, viver isso e viver dessa... Não, nós passaremos por situações assim. Hoje nós vamos falar de um Jesus que estava profundamente triste e angustiado. Um Jesus que era 100% espírito, um Jesus que era homem perfeito, que tinha uma alma perfeita, mas ele passou por um momento na vida dele ali no Getsêmani, um momento de profunda tristeza e de profunda angústia. E aí ele pega e chega, né, convida os 3 próximos dele, os 3 amigos mais próximos, e fala, gente, o negócio está pegado para o meu lado, dá uma força aqui, vigia comigo, me aqueça em termos de oração, de caminhada, para eu não desfalecer, para eu não esmorecer, para eu não desanimar, porque eu sei o que eu vou passar. Jesus sabia o que ele ia passar. E em determinados momentos da nossa vida, a gente olha assim para frente, o negócio capaz de ser pegado, o negócio capaz de ser esquisito. Eu falo de mim que quando eu saí, né, que eu descobri o que tinha acontecido comigo lá no hospital, que eu olhei para mim que tinha virado, pensa, como diz o outro, só a capa da caderneta. Sabe aquele trem ruim? Eu não tinha nem fôlego, eu não tinha ânimo, eu estava fraco, eu estava debilitado. Veio uma sensação assim de impotência, de tristeza, de o que eu vou ser. Eu muito ativo, eu muito, né, fazendo e acontecendo, de repente entra num dia no hospital desse jeito. 20 dias depois, né, quando eu fui para o quarto, que eu saí da UTI, que eu fui para o quarto, 15 dias depois, eu olhei para mim e falei, cara, mas o que você virou? Né? Virou o que isso daí? Eu lembro que a primeira vez lá no hospital, ainda que eu fui fazer a barba, no quarto já, eu fiquei em pé apoiado no coisa assim. Na hora que eu fui fazer, eu falei assim, eu preciso sentar. Eu não dava conta de fazer a barba. Eu falei, o que vai virar esse trem aqui? Então, o futuro que me aguardava era um trem muito incerto, muito estranho, muito esquisito. Eu sabia que 100% voltaria. Só um milagre do Senhor. E eu falei, até quando? Quando que vai voltar? Eu sei que eu tive eu passei dias profundamente triste, angustiado, que se fosse hoje, né, igual no caso de Jesus, se ele fosse consultado, se ele fosse numa consulta, talvez seguiria um diagnóstico de que o que você está passando é uma crise de pânico, ou é
uma depressão ou um começo de depressão. Foi um processo extremamente doloroso. E ele pega e olha para os amigos dele e fala assim: ajuda eu. E cadê os amigos? Você já passou por isso? De se sentir numa condição assim, ter pessoas que você talvez esperaria ou recorreria a elas, e você fala: cara, dá uma força aqui que eu não estou dando conta. E de repente, cadê esse povo? E o povo sumiu. Vamos ver esse texto aqui juntos? Capítulo 26 de Mateus. Fala que Jesus seguiu com os discípulos, já tinha acabado a ceia, ele pega os discípulos, com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsemane. Deixa eu falar sobre o Getsemane um pouquinho. A palavra Getsemane, ou Getsemane, significa prensa do azeite, ou lagar do azeite, prensa do lagar, um trem assim. É um lugar onde a azeitona era espremida para que saísse o azeite. E é bacana que eu vejo assim, né, às vezes nós passamos por prensas assim na vida. Às vezes somos pressionados por situações, e é uma área, às vezes é até interessante quando nós passamos por isso, porque nós descobrimos nessas horas quem nós somos de verdade. Porque quando está tudo caminhando bacana, glória a Deus, aleluia, está tudo beleza, tem dinheiro, tem saúde, a minha família está bem, eu estou na igreja, glória a Deus. E na hora que o trem zanga, e na hora que o negócio não funciona do seu jeito, e na hora que você está... O que sai de dentro de nós? Eu amo aquela passagem de Paulo e Silas, presos injustamente, foram espancados, estavam presos dentro da cadeia, e à meia-noite Paulo e Silas, a pressão ali, o Getsemane de Paulo e Silas. O que saiu deles? Oração e louvor ao Senhor. Então é um momento bacana, precioso para nós nos conhecermos. Que a gente às vezes acha que nós estamos bacana, né? Aí dá uma zangada e de repente, parece que não está tão bom assim. Mas continuando a nossa caminhada. Jesus seguiu então com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando, André e Tiago, João e Tiago, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Fica aqui comigo, falando para todos, e eu vou aqui e vigiai junto a mim. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e aí, cara? Você não pôde ficar 1 hora comigo orando, vigiando, me fortalecendo? E aí ele sai, quando ele volta de novo, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. E pela 3ª vez, passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda vocês estão dormindo e descansando? Agora não é hora de dormir, muito menos de descansar. Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Eu gosto dessa passagem aqui, porque um Jesus humano, um Jesus que recorreu a homens naturais, um Jesus que se sentiu triste, uma tristeza profunda, uma angústia profunda, uma dor extrema, um desespero, porque ele sabia o que ele ia passar. Quando ele se levantasse dali, o próximo passo era o quê? Ele ia ser preso, espancado terrivelmente. Terceiro, ia ser morto, ia carregar a cruz, ia para a cruz, ia morrer. Ele sabia de tudo que ele ia passar. E aí ele pega e chama, fala: gente, dá uma força aqui para mim, que o negócio não vai ser bonito. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Como eu disse, talvez, se fosse hoje em dia, seria diagnosticado uma depressão. Ele está em processo de depressão, uma crise de pânico, ou isso ou aquilo. Uma das coisas que assim, eu fiquei muito atento quando eu me dei conta do que tinha acontecido comigo, quando eu voltei para casa, que eu me vi muito frágil, e eu fiquei sabendo que era normal a depressão pós-infarto. E eu falo para vocês que quando eu pensava uma tristeza profunda, quando vinha abater na minha vida assim: o que você vai ser? Eu me defendi, eu falava: em nome de Jesus eu vou sair dessa. Em nome de Jesus eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Então foi um processo que eu passei.
Eu falo que no início da igreja do Sal da Terra, nós começamos a igreja lá na casa dos meus pais, né? Tirando a minha família, nós éramos mais em uns 10, 12. E desses 10, 12, uns 8 eram do Ministério de Louvor. E aí nós começamos a igreja em dezembro. Em janeiro nós tivemos uma reunião, ontem a gente estava falando sobre isso. Na primeira reunião que teve do Ministério Sal da Terra, 8 pessoas saíram que não concordaram para onde a gente ia em termos de visão. E foi muito estranho, foi muito esquisito. Eu falei, cara, e agora? O que vai ser? O que vai ser esse negócio? Agora na pandemia, quando a igreja fechou, eu falei, beleza, ok. Aí depois, a igreja vai ser reaberta. Vocês lembram como é que chama, de um videozinho que nós fizemos? Gente, a igreja vai ser reaberta e vamos pegar firme, glória a Deus e não sei o que, baranã. Aí no primeiro culto eu olhei e falei, uai, cadê aquelas pessoas mais próximas de mim? Uns que eu tinha convocado e não estavam. Na segunda semana eu falei, vamos ver se na segunda semana vem. E não vieram. Deixa eu ver se na terceira semana eles vêm. Pela terceira vez eu voltei. Eu falava para a Thelma, falei assim, quem que deu o nome? O nome dessas pessoas aqui, eles se inscreveram? Não. Eu falei, pô, eu se senti de novo meio desamparado, meio triste, meio chateado, meio frustrado, meio decepcionado. Porque na hora de uma pandemia, cadê? Na hora de uma crise dessa, cadê? Na hora do início da igreja, cadê? E eu confesso que nos primeiros dias eu fiquei chateado. Falei, pô. E aí depois eu volto lá no início da igreja. Amém. Glória a Deus, sou amigos deles hoje. Convivemos muito bem. E hoje, depois dessa fase ruim aqui na pandemia, amém, não tem problema nenhum. Eu quero que você saiba o seguinte, existirão momentos na sua vida que você vai passar sozinho. Amém? Que você vai correr ou recorrer e você acha, pô, eu achava que o Henrique ia dar, não deu, não posso, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem condição, porque uma coisa é a pessoa não ter condições de te ajudar. O que Jesus estava pedindo para eles não era algo que eles não poderiam fazer, eles poderiam fazer. É ruim quando a gente conta com pessoas que podem nos, não sei se ajudar, ou como diz a Bíblia, repartir a carga, né? Tem um versículo que Paulo fala de levar as cargas uns dos outros. Nos dias difíceis, chorar com os que choram. É fácil alegrar com os que se alegram, mas no dia do choro, no dia do negócio esquisito, pessoas que estejam ao seu lado para passar junto essa fase, que seja um luto, que seja uma perda, que seja um fracasso, que seja um relacionamento, um casamento dissolvido, uma perda de emprego, uma empresa que faliu, situações difíceis com o filho, com isso e com aquilo. Então eu quero te falar que Jesus passou por isso. Eu já passei por isso, e passei agora recentemente. Não é bacana, não é confortável, mas passou. A gente não fica nisso. A gente supera isso, a gente suporta isso e a gente passa por isso e de repente, bacana, aprendi mais um monte de coisa. Eu quero falar para você que esse Jesus, apesar de ser 100% Deus, quando a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e ele assumiu uma forma humana, ele passou por situações assim que, cadê? Mas o que é o mais bacana de tudo? Ele não parou. Ele não desistiu. Eu falo comigo, às vezes, mais do que umas 2, 3 vezes por semana, eu sempre falo para mim, Marcelo, você não tem opções. Tem muitas pessoas que se dão direito a opções. Eu tenho a opção de estar ou de não estar. Eu tenho a opção de fazer isso ou de não fazer aquilo. Eu tenho pouquíssimas opções na minha vida. Eu não tenho opção do meu final de semana ser diferente do que estar na igreja. Nossa, pastor, como é pesado. Não estou falando que seja pesado, não. A partir do momento em que eu me comprometi, ou eu fui escalado, Marcelo, o pacote inclui isso daqui.
vai ter um monte de alegria, mas você pode ter certeza que a tua vida, o nível de renúncia vai ser bem pequeno. Aliás, o nível de renúncia vai ser muito grande. A tua vontade, o que você gosta, o que você deseja, os teus planos, isso é bem pouco, viu? Eu sempre lembro isso para mim. Você tem poucas opções. Por quê? Porque um movimento que eu faço, uma decisão que eu tomo, o que isso vai causar na igreja? Isso vai ser bênção para a igreja? Vai, então eu posso fazer. Isso vai ser bênção para mim, para minha família, mas isso é bênção para a igreja? Não, então não faça. E eu quero te convidar para esse lugar, porque é esse lugar que Jesus estava chamando os discípulos. Esse é o lugar chamado de maturidade. Esse é o lugar que você se torna responsável, que você não é um membro de igreja, que você não é um frequentador de igreja, você não é um evangélico, você não é nem um discípulo, você é um cristão, um filho, uma filha de Deus, que você se vê como um filho, você se vê útil e você se vê responsável pelo próximo, pelas vidas de outras pessoas. Deus está nos chamando, meu irmão. Daqui uns dias nós vamos começar uma nova série que vai falar sobre os 7 montes de Deus, onde todos nós, todos vocês se encaixarão um ou em outro monte. Qual monte? Qual montanha? A montanha da religião que está voltada para a igreja, a montanha da família, da economia, a montanha da mídia, a montanha da arte do entretenimento, a montanha da economia, e a última montanha é a da... Daqui a pouco eu levo, se não lembrar, daqui uns dias você vai descobrir qual é essa última montanha. É aquilo, Deus ele tem uma expectativa em você. Eu sou empresário, bacana, então você está na montanha da economia. Deus tem uma expectativa na sua vida. Que você, lá onde você trabalha, seja patrão, seja empregado, você manifeste o reino e o amor de Deus naquele lugar. Amém? Você precisa se sentir útil e se sentir responsável. Quando Jesus chama essa turma, Jesus está fazendo um convite para eles. Pensa no dia mais difícil de Jesus. Ele chega e fala: Josimar, Paulinho e Rodrigo, vão passar um tempo sozinho comigo aqui. Hoje de manhã eu estava aqui na igreja, eu estava pensando sobre isso. Falei, que convite que eles perderam, hein? Um convite de meio que, junta aqui comigo, braça aqui comigo, eu estou passando uma dor profunda, uma dor extrema, eu estou com um sentimento de morte dentro de mim, eu sei que eu vou morrer. E eles não estavam ali. Então uma coisa que você também pode ficar atento a partir de hoje é o seguinte: quando pessoas estiverem passando por situações assim, dá uma encostada nelas. Não deixa ela sozinha, não. Não, isso daí não tem nada a ver comigo. Tem assim, se ela te chamou é porque tem a ver. Se você foi convidado ou convocado é porque você tem a ver com esse lugar. Não deixa essa pessoa sozinha, não. Amém? Jesus passando por um momento talvez de depressão. E a depressão ela é física, então deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque tem muitos, infelizmente, hoje graças a Deus já mudou muito, mas antigamente depressão, principalmente para a igreja evangélica, era chamada de frescura. Isso daí é frescura tua, porque muitas têm situações de depressão, que é aquilo, por que você está passando por isso? Às vezes a situação está até tranquila, mas o cara entrou num processo de depressão, e depressão é algo químico no cérebro, é um bioquímico, que é uma coisa lá em cima, que a substância às vezes não está dando certo, não está equilibrada, as ligações, os neurônios, as dopamina, serotonina da vida, não está chegando onde tem que chegar. Então o que pode ser feito, o que deve ser feito? Acompanhamento médico. É engraçado, porque quando não está enxergando, vai em quem? Em Minas Gerais vai no oculista, no sul de Minas. Mas o que é normal vai no oftalmologista. Quando eu tive o piripaque no meu coração, eu fui atrás de quem? De um cardiologista. Quando uma pessoa quebra um pé, ele vai atrás de quem? De um ortopedista. E quando a pessoa está com um processo, o emocional dela, o cérebro dela, não está funcionando, por que não pode ir? Por que não deve recorrer a um especialista? Talvez em primeiro lugar um psiquiatra, depois um psicólogo e por aí vai. Por que não? Qual que é o problema? Qual que é o preconceito?
Se eu for é porque eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Preciso de um medicamento, mas vou ter que tomar esse medicamento até quando? Deixa eu dar uma notícia para você, não é para ti. Você vai assim, pastor, então vamos tomar uns remédios. Se você precisa tomar medicamento, tome pelo amor de Deus. Sabe quantos medicamentos que eu tomo por dia? De manhã 5, na hora do almoço 1 e à noite mais 5. Pergunta se eu gosto. Pergunta se é barato. Pergunta se é legal. Não é. Mas o que eu quero? Esse corpo aqui, essa carne que não nasceu de novo, precisa de medicamento para continuar fazendo? Precisa, então se vira. Graças a Deus tome isso. O médico falou para mim, ele falou assim, Marcelo, o doutor Gustavo, muito bacana, ele pegou e falou assim para mim, se você tivesse morrido antes de 1976, se tivesse tido um infarto antes de 1976, e precisasse do que nós fizemos hoje, você teria morrido. O stent, aquela molinha que mantém a artéria coronária aberta, foi criada agora. Eu sou antes do stent. Né? Eu sou de 71. Quem é antes do stent, levanta a mão. Você que... gente. Ô Mário, ô Lília, que palhaçada que é essa agora? Não sabe nem do que está falando. Nasceu em 1952, está ali assim, ó. Está por aqui assim, não sei nem de quem que está falando. Para com isso, moço. Hoje tem medicamento para isso? Tem, então recorra a isso. Atividade física, faça, é necessário. Eu não faço atividade física por prazer simplesmente. Eu faço atividade física porque eu preciso. Eu não gosto. Bem, você gosta de viver? E viver com qualidade? Então faça. Eu não gosto de tomar água, eu gosto só de tomar refrigerante. Aleluia. Então você vai antes do que eu para o céu. Eu não estou com pressa não. De vez em quando tomo, mas água, eu não gosto, mas não é gosto, meu irmão, é necessidade. Amém? Olha que amém mais furado. Irmão, nós precisamos cuidar da nossa vida, porque carne, corpo, alma, emoção, sentimento, não nasceu de novo. Amém? Fechou o parêntese da depressão natural aqui, que ela existe ainda, nessa terra ainda vai continuar existindo. Jesus passa por tudo isso, recorre a pessoas mais próximas, não encontra apoio, mas o que é mais importante disso tudo isso? Ele continua na mesma pegada. O que eu quero que você saiba? Existirão momentos na sua vida que pessoas vão recorrer a você. Existirão momentos na sua vida que você vai recorrer a pessoas e essas pessoas vão te dar um feedback, um retorno legal. E existirão momentos na sua vida que você vai buscar e essas pessoas não vão serem achadas ou encontradas. A única questão, independente se as pessoas te ajudaram, se você ajudou ou se você não foi ajudado, não pode parar. Amém? Nós não podemos parar, mas está difícil, aleluia, eu vou continuar em nome de Jesus. É meio que assim, quem que sobrou? Sobrou Deus, então eu e Deus é a maioria. Vou ter uma experiência nova, vou ter um negócio diferente com Deus aqui. E eu falo de tudo isso que eu passei, eu tenho tido experiências muito bacanas em relação a isso. E a gente aí, às vezes, umas pessoas que você recorreria mais perto, a outra não está perto, você encontra outra que estão próximas. E aí você descobre pessoas que você achava que não estavam tão próximas, mas na verdade elas estão. E umas que você achava que você poderia contar, mas aí na hora do pega para capar, cadê? Aí você conta com outras. Eu descobri algo bacana, mas no final nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero fechar esse primeiro bloco o seguinte: independentemente da tristeza e da angústia profunda, independente dessa dor mortal, dessa dor extrema, dessa insegurança, desse medo disso ou daquilo, não pare. Amém? Nós vamos ver agora o outro lado da moeda. Um cara chamado profeta Elias. E ele parou. E se tem uma coisa que eu cuido muito da minha vida, é disso. Que eu não pare. Que eu não passe o meu cajado para uma outra pessoa antes do tempo. Que Deus olhe para a minha vida e fala: pô, Marcelo, eu tinha um trem para a tua vida, mas você não quis. Você ficou mais atento com as coisas naturais do que aquilo que eu tinha para a tua vida. A história de Elias é muito bacana, porque
fala do que ele era um grande homem de Deus, um homem tão usado, que Deus chegou para ele um dia e falou: ô Elias, fala para o rei Acabe de Israel que não vai ter chuva agora nos próximos 3 anos e meio, beleza? E ele chega, ele mandava parar a chuva e mandava voltar a chuva, mandava prender e mandava soltar. Esse era o profeta Elias, e ele faz isso. Não vai chover mais, parou a chuva. E aí de repente aparece ali 850 profetas da endemoniada da Jezabel, que era esposa do Acabe. E ele pega e fala assim: pode juntar todo mundo, nós vamos lá no monte, vocês fazem o que vocês quiserem, chama, grita, faz o que vocês quiserem. E Deus usa ele numa intrepidez, numa ousadia, num poder que ele desossa aquela turma toda. E aí depois ele pega, Deus fala para ele: manda o Acabe preparar as coisas aí, porque a chuva vai voltar. E ele sobe no Monte Carmelo e o que você está vendo? É uma nuvem do tamanho da palma do homem. Ele falou: beleza, basta. E depois disso a chuva vem. E aí quando ele desce do monte, capítulo 19 diz assim: então o rei Acabe contou à sua esposa endemoniada, chamada Jezabel, tudo o que realizara Elias e como passar ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a essa hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a Elias, ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, o zimbro em outra tradução, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte. Olha que nível que estava o emocional desse profeta, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira de mim a vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ele se deitou e dormiu ali mesmo, sob essa giesta, e assim, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que estava ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Eu tenho uma caminhada longa para você, cara, não para não, pode voltar. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até o chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. E ali começa uma caminhada, começa uma história diferente. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: o que você está fazendo aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto em minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E somente eu, solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. E diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras, e em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Dá uma paradinha aqui. Historinha de Elias. Tinha feito e acontecido, a mulher fala: eu vou arrebentar com sua vida. Ele corre, foge, estou com medo, pede para si a morte, e o anjo aparece e fala: rapaz, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho algo para você fazer, não acabou ainda não, come e alimenta aqui, que o negócio, a viagem é longa. E aí então ele come, ele caminha mais 40 dias, 40 noites, chega, e aí ele pega e fala assim: agora ele entra numa caverna. E aí quando ele entra na caverna, Deus fala para ele assim: o que você está fazendo aí? Você na caverna, você não é produtivo. Eu e você dentro de uma caverna, nós não produzimos. Amém? Eu e você na caverna, nós não somos úteis ao Senhor. Eu e você na caverna, nós não fazemos diferença no mundo. Hoje tem muitas pessoas, eu tenho ficado, quando eu falo incomodado, não é, eu tenho ficado assim, eu tenho tido uma perspicácia
de ver na onde que o diabo está agindo. Hoje tem uma turma de pessoas, de cristãos, de crentes, de filhos e filhas de Deus, que independente do que fizerem ainda vão para o céu, porque o céu não é um lugar de mérito, o céu não é um lugar de obediência, o céu é um lugar de pessoas que creram, receberam o que Cristo fez. Então pessoas que num determinado momento da vida delas, elas receberam Cristo e durante algum tempo estavam fora da caverna, produzindo e Deus fazendo e acontecendo. E aí por um motivo que aconteceu, seja isso ou seja aquilo, essas pessoas elas se recuaram, elas se esconderam na caverna e ficaram ali. Deus falando: o que você está fazendo aqui? Eu estou preocupado com uma turma hoje, que assim, esse dia estava eu e o Paulinho conversando sobre isso. Rapaz, e aí, você encontra com uma pessoa que não está fora da caverna, mas ela está dentro da caverna, você fala para ela de igreja, ela fala: eu sou a igreja. Ok, a minha pergunta é o seguinte: você que é a igreja, o propósito da igreja é louvar e engrandecer o nome do Senhor e fazer diferença nessa terra levando o evangelho. Você está fazendo isso? Não, você não está. As pessoas que falam que estão na caverna, que não estão produzindo, elas estão produzindo coisas para a vida delas. Elas se esqueceram o plano de Deus para Elias. Era ser um homem grandemente usado por Deus naquele tempo para aquele povo, e ele estava fazendo isso. Aí de repente acontece alguma coisa, ele se refugia, ele se esconde. Deus fala: o que você está fazendo aí? Eu não te chamei para isso. A unção não está sobre a tua vida para ficar dentro da caverna. O meu projeto não é para a tua vida para você ficar dentro da caverna. Então eu vejo pessoas hoje, se são os desigrejados, se são pessoas que eles estão num nível tão alto que essa igreja física é bobagem, não precisa mais. Só que essas pessoas que se dizem igrejas, elas não são a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é uma igreja que testemunha o reino de Deus, que faz diferença na vida das pessoas, que é luz no mundo, que é sal na terra. Você entende isso? Você está pregando, pergunta para uma pessoa que eu sou a igreja, você está pregando o evangelho? Não, muito pelo contrário, meu amigo. Se a pessoa falar assim: uai, e aí, negócio de igreja? Não, mexe com igreja não, já me decepcionei tanto. Você acha que você está cumprindo o papel de Cristo? Você acha que você está aliado ao exército de Cristo ou você está aliado ao outro exército? Mas eu não preciso. Ok, você vai ficar na caverna ainda? Elias, o que você está fazendo aqui dentro? Porque a unção que eu dei para a tua vida é para fora da caverna. O chamado para a tua vida, Elias, é para fora da caverna. Ah, mas não tem ninguém para ficar do meu lado. É mais ou menos assim: e daí? Eu estou do teu lado. Eu estou falando, eu já passei por isso. Então eu sou o cara? Não. Mas eu posso falar do como é que funciona o negócio. Não é bacana, não é legal, te dá insegurança, te dá incerteza, te dá medo, mas de repente é a hora que você garra com Deus, igual o Jacó como é que chama lá, do Val de Jaboque. Eu garrei na tua canela: rapaz, você não sai daqui, mas de jeito nenhum, eu não vou sair daqui diferente. Elias, aí vem o quê? Vem um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Vem um fogo, uau, e Deus não estava no fogo. Vem um vento muito forte, Deus não estava nisso. E aí Deus está na onde? Num sussurro de uma brisa suave e tranquila. Aprender um trem que Deus me ensinou essa semana. Tem pessoas que só funcionam à base de terremoto, tempestade e tufão. Ventinho de 130 km por hora não é a bala. Eu quero um vendaval de 200 km por hora. Um tremor de terra na escala Richter de 3 graus não funciona. Para mim a escala vai até 10 ou é 8? Não sei se é até 10. Não, a escala para mim, para o negócio ser de Deus, tem que ser 9,5. Um fogo aqui na Serra de São Domingos, aqui de Poste de Cal, não basta para mim não. Tem que ser na floresta amazônica inteira. Aí sim. A palavra de Deus às vezes não basta mais. Uma experiência com Deus não basta mais. O estar vivo não basta mais. Se eu não andar num carro de 200 mil, andar de circular para mim não funciona, não é Deus. Se eu não morar numa casa de 1 milhão,
uma casa alugada, emprestada, doada, mas a casa, qual que é o propósito ou o papel da casa? Prover abrigo, segurança. Se está chovendo eu estou seco, se está com sol eu estou resguardado. Mas isso não é Deus. Deus não está no normal, até você não ter o normal. Thelminha daqui, uma das grandes experiências que eu tive, sabe qual foi? Depois da pandemia que eu tive no meu coração, o dia que eu tomei banho sozinho, me sequei e consegui pôr roupa sozinho. Falei, uau! Já estava se achando. Falei, já eu vou. Porque enquanto está tudo normal, meu irmão, você não sente, você não reconhece. Você e eu, muitas vezes, nós não valorizamos. Até na hora que perde. Aí quando perde, você fala, caramba. Quem lembra do dente, levanta a mão. Normalmente, todo dia. Ninguém lembra. Até na hora que o desgramento dói. Aí você fala, eu tenho um dente. Quem lembra da unha do dedinho do pé? Ninguém lembra. Até que aquela bandida, numa noite que você levanta, você larga no pé da cama. Aí você fala, ai Jesus, que ele fica dando seta o dia inteiro, piscando. Quem somos nós? Nós estamos atrás só dos uau de Deus. E o normal, mas o normal que nos mantém. Ninguém vive de churrasco, de pizza, de sanduíche. Eu vivo, vai morrer cedo. Quando você adiciona uma alimentação equilibrada, que ainda não seja o que você gosta, ou gosta por gosto, ou gostaria, mas você não tem acesso talvez a isso, financeiramente falando. Ninguém vive disso. Vivemos do arroz e feijão. Se você e eu não reconhecermos Deus nas coisas pequenas, nós temos a tendência de achar que Deus nem existe. Vocês já me ouviram falar sobre isso, e eu me lembro muitas vezes. Eu chegar lá em casa, pegar um copo de água, num galão, que eu tive condições de comprar, que custa R$5, uma das águas mais boa que existe no Brasil, que nós temos acesso, e se não, pastor, eu estou sem dinheiro para comprar o galão de água, tem quantas minas que tem aqui em Poços? Gente, tem gente que morre de sede. E aí para nós que tem mina aqui em Poços de Caldas, de uma água perfeita para tudo quanto é lugar, a gente não entende que isso também é Deus agindo na nossa vida. Como eu falei esses dias, sabe qual que é o motivo pelo qual nós não somos consumidos? Por causa da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Amanhã de manhã você não vai acordar porque você está bem de saúde. Amanhã de manhã você vai acordar porque a misericórdia do Senhor, enquanto você dormia, ela foi renovada. Nós precisamos entender isso, nós precisamos reconhecer Deus. E se a gente ficar esperando ao dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu tiver isso, o dia que eu ganhar aquilo, e se esse dia não chegar, então Deus não existiu. Quando eu comecei a voltar para a igreja, a minha oração, a Thelma sabe disso, a minha oração aqui atrás, lembra quando eu voltei, eu só chegava aqui na hora de pregar, subia, pregava 40, 45 minutos e vazava. A minha oração lá atrás, sabe qual que era? Eu falava assim, Espírito Santo, me dê condições de subir no púlpito, pregar a palavra que o Senhor tem para eles hoje, e que eu não demonstre a minha fragilidade para eles. Por quê? Porque eu queria ter uma aparência? Não, que eu não queria enfraquecer a tua fé. Eu falei assim, eu não sei que estrago que eu fiz na fé desse povo. Porque o pastor que é ele é tipo um super-homem. E aí o pastor acontece um trem desse, fala assim, eu, um pobre mortal. Eu me preocupava com isso. Eu orava para Deus me dar força para que durante 40, 45 minutos eu não expressasse a minha fragilidade. Chegou um tempo que eu olhava para a turma aqui na João Pinheiro correndo, eu olhava e falava assim, nossa, será que um dia, até um dia que o Espírito Santo falou, deixa esse menino, rapaz,
Começa a declarar, em nome de Jesus vai ter o dia que eu vou correr. Faz um mês, eu e a Thelma começamos a correr. Amém? Foram dias difíceis? Extremamente. Dias complicados? Muitos. Mas são fases. No mundo a gente passa por fases. O que não pode é parar. Se Deus não fizer do jeito que... Quantas vezes que eu orei, desejei, profetizei, confessei, em nome de Jesus, amanhã, quando eu acordar, eu vou levantar curado. Eu acordar, fazer alguma atividade que... Falei, não deu ainda, mas amanhã eu pego você de novo. E tem um outro processo. Pode ser o processo do terremoto, como pode ser o processo da brisa, pode ser o processo que foi melhorando. Semana que vem, durante a semana, vai fazer 2 anos. Eu queria do meu jeito, dormiu de um jeito, acorda de outro. O jeito do terremoto, o jeito do fogo, o jeito do vendaval. E não foi desse jeito, mas não foi desse jeito não significa que Deus não está comigo. Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Tem alguém aqui que está dentro da caverna? Você que está em casa, você está dentro da caverna? Porque não tem ninguém do seu lado, porque o negócio está muito difícil, você entrou dentro dessa caverna. E por quê? Deus está te fazendo essa pergunta, porque o que você está fazendo aí? Porque a unção de Deus para a tua vida, a unção de Deus para a minha vida, a unção de Deus para as nossas vidas, não inclui caverna. Amém? Continuando. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou de novo, o que você está fazendo aqui ainda? E aí ele responde a mesma ladainha. Ao que ele respondeu, sinto em minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tem por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. Eu fiquei solitário, somente eu, só restou a mim, e agora procuram também tirar minha vida. Essa palavra aqui é uma das mais duras que existe para mim, os próximos 2 versículos. Então... o Senhor Deus lhe orientou, vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elixá, ou Elisá ben Jafá, Eliseu, filho de Zafate, filho de Abel Meolá, ungirás para ser profeta no teu lugar. Oxe, isso daí é pesado demais para mim. Você vai ficar na caverna. Elias, o que você está fazendo? Eu estou aqui. Ô Elias, o que está acontecendo com você? Porque não tem ninguém igual eu sou o cara, eu faço e aconteço, eu fiz lá, agora tem uma mulher que vai arrebentar com a minha vida, não tem ninguém do meu lado. Lembra de Jesus? Fulano, Pedro, dormindo, cara. Ele vai de novo. Aí volta, mas de novo? Vocês não vão ficar comigo? Aí vai de novo. Porque Jesus não tinha outra opção. Aí quando ele volta pela 3ª vez, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês não puderam ficar 1 hora orando comigo? Ele falou assim, agora essa fase já passou. Eu preciso continuar. Eu não tenho opção de parar. Elias tinha uma opção, eu tenho opção de parar. Eu tenho opção de não participar. Eu tenho opção... Fica bravo comigo, não. Eu tenho opção de não vir à igreja. Você tem menos de 12 anos ou você tem mais de 60? Não, mas eu me dei a opção de não frequentar a igreja. Eu me dei a opção de não saber do que a igreja está passando. Eu me dei a opção de não fazer parte do... Mas Deus tem um chamado para você para tocar, para cantar. Não, mas eu me dei a opção de não fazer isso. Deus tem um chamado na tua vida para pregar o evangelho. Eu me dei a opção de não pregar. Daqui uns dias nós vamos falar sobre as outras 7 montanhas. Deus me chamou, Deus me deu um dom. A última montanha é o governo. Eu tenho condição de ser um instrumento de Deus na política. Pastor, política não é de Deus. Ela não é de Deus porque o diabo apoderou-se da política. Mas um homem e uma mulher de Deus, sabendo quem eles são, nesse lugar, eu vou entrar lá, eu não serei corrompido, eu não estou lá para me beneficiar, eu estou lá para prestar um serviço à população, um vereador. E aí?
Cadê os homens e as mulheres de Deus que estão dentro de uma caverna que é um lugar confortável, que é um lugar de comodismo, que é um lugar que, escuta isso, não faz diferença para ninguém, principalmente no reino das trevas. Você foi chamado para fazer o que nessa terra, meu irmão? Jesus disse: foi para isso que eu vim para destruir as obras do diabo. E ele vai destruir as obras do diabo através de quem? Através da tua vida, através da minha vida. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, farão diferença nessa terra. E o que nós estamos fazendo? Eu estou dentro da minha caverna. A minha caverna do comodismo, a minha caverna do conforto, a minha caverna disso, a minha caverna daquilo. O que eu estou fazendo nessa terra? A unção de Deus sobre a vida de Elias não era para dentro da caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Ele fala uma vez. Aí ele chama a segunda vez: Elias, o que você está fazendo aí? Vamos ver se muda a tua história. É a mesma história? Então já deu. Agora deu. Ponto. Então você faz o seguinte, Elias: você não vai fazer o que eu te pedi para fazer? Não. E você tem o seu... Para você são justificativas. Para mim é uma outra coisa. Porque depois nos versículos abaixo, Deus fala até assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando que você estava sozinho, né? Que não tinha ninguém. Eu reservei para mim 7.000 do meu lado. Só que você só olhava para você. Beleza. Deixa eu te dar uma notícia, Elias. A minha obra, eu não tenho opção de paralisar a minha obra. A minha obra, ela vai continuar funcionando. Nesse período, era para ser com você. Já que você não está disponível, você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Meu irmão, isso eu tremo. Isso para mim é morte. Deus está difícil. Deus porque aquilo. Deus eu não aguento mais. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Larga a mão de ser menino, rapaz. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para essa cidade. Não, mas você não está vendo, Deus, que eu estou sozinho? Você não está vendo, Deus, que o fardo está pesado? Marcelo, o que você está fazendo dentro da caverna? Ah, Deus. Ah, é? Ô, Marcelo, então ainda eu vou te promover. A morte de Elias foi uma promoção. Elias não morreu, ele foi arrebatado. Isso é amor de Deus, isso é graça de Deus. Mas o seguinte, na terra, a obra ela vai continuar. A questão é se eu vou participar da obra dele na terra ou eu vou ficar de fora. E essa escolha não é de Deus, essa escolha é sua, a escolha é minha. O que nós temos feito com a unção, com o chamado e com o projeto de Deus para essa terra? A manifestação do reino de Deus nessa terra. Pensa numa coisa. Esses dias eu falei, a respeito de um irmão. O salário do irmão era o valor da entrada do dinheiro da igreja. E ele falou para mim assim: a igreja, ela não tem necessidade, eu não vejo necessidade nenhuma na igreja, e você não pede dinheiro na igreja. Então, apesar de eu ganhar o mesmo valor que entra para a igreja inteira, eu não dou nem R$100. Então a pessoa tem que pensar assim: bem, se eu não estou dando nem R$100, alguém está pagando a minha conta. Se eu não estou fazendo, alguém está fazendo por mim, porque esse daqui não faz. Graça, que às vezes eu brinco, graça é só de Jesus. O arroz com feijão aqui é dinheiro mesmo. O aluguel é no dinheiro, a luz é no dinheiro, todas as contas da igreja é com dinheiro. Se eu não estou contribuindo, alguém está... Eu estou sendo pesado para alguém. Você já parou para pensar nisso? Se eu não estou servindo na igreja, porque a igreja é muito bacana, a igreja funciona. Se eu não estou sendo produtivo dentro da igreja, alguém está produzindo no meu lugar. Isso não te incomoda? Se a igreja, vamos dar mais um passo, e não fica bravo comigo não, eu quero que você saia da caverna. Se a igreja está funcionando sem mim, duas situações. Eu não preciso. E o pastor também nem liga. O pastor não deu nem uma ligação para mim. A pandemia já faz 5 meses que eu não vou na igreja. O pastor não me deu uma ligação. Não ligou uma vez para mim. E nem vou ligar. Não vou ligar porque eu não ligo. Não vou ligar porque eu não tenho tempo.
Pastor? E aí o diabo vai falar o que para você? Ah lá, o pastor nem liga para você, então significa que eu não sou necessário para a igreja. Ninguém sentiu falta de mim na igreja. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar que apesar de você não estar aqui, a igreja está funcionando. E você não pode se permitir que a igreja funcione sem você. Você entende? Eu não admito a igreja funcionar sem a minha presença. Porque se a igreja funcionasse sem a minha presença, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou descartável. E eu não sou descartável. Eu não me vejo descartável. Paulo disse, eu sou o que sou por causa da graça. E a graça não foi em vão na minha vida. Muito pelo contrário, eu botei para quebrar, eu ralei mais do que eles. Mas até o meu ralar, até o meu trabalho foi a graça de Deus comigo. Eu não me permito ser dispensável da igreja. Eu conheço aqui na igreja, tem uns aqui igual eu, fominha de igreja. Eu gosto de gente fominha de igreja. E quando eu estou falando isso, meu irmão, então é porque o cara canta, ou toca, ou faz, acontece. Não, fominha da igreja, para mim, é fominha de participar, de ser integrante do corpo. Eu sou parte do corpo. Se eu sou a ponta da unha, do dedinho, do pé, não importa. O que importa é que eu participo do corpo. Você sabia que o dedinho do pé, ele é muito importante para te dar equilíbrio? Um dia eu li sobre isso e falei, olha lá, que dedo miserável, feio pra caramba. Mas se não tiver o dedinho, pastor, verdade, vem cá que eu corto o teu dedo para ver se não funciona. Irmãos, o que eu estou te chamando, o que Deus está nos chamando hoje, é para nós sairmos da caverna. Já deve ter uns 3 meses atrás, eu ouvi uma palavra do pastor do Ed Renekiewicz, fantástico homem de Deus, da igreja Ibabe lá de São Paulo. Ele falou assim, eu tenho um grande receio, eu tenho um grande medo, que depois dessa pandemia, as pessoas se acostumem a não frequentarem presencialmente a igreja. E foi interessante que o dia que eu li isso, eu acho que foi na fase que a gente estava fechado aqui ainda. Eu falei, não, porque, nossa, eu não vejo a hora, eu tenho certeza, na hora que abrir a porteira, as ovelhas vão entrar tudo correndo. Grande decepção que eu tive. Falando para você que está em casa, não se acomode na frente do sofá, na frente da televisão, sentado no sofá. Aí na sua casa não faz diferença. O diabo está nesse projeto agora. Você é salvo, você é da graça, você é filho, você não perde a sua salvação, então viva a sua vida, ela é uma só, passa rápido. Alguém vai viver, alguém vai fazer a tua parte. Não vai não. Você acha que esse era o projeto de Deus para Elias? Quando o anjo fala para ele, rapaz, a caminhada é longa. Para mim não é uma caminhada longa de onde ele estava, foram 40 dias, 40 noites. Para mim não era caminhada de onde ele estava, do deserto, para chegar até o monte Horebe. Para mim era assim, eu tenho um projeto muito longo para você, Elias, eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida. E quando ele chega lá, ele fala assim, agora volta. Era daqui para lá, agora você não quer? Então volta. Meu irmão, não se sinta dispensável, não se dispense. Não se demita. Não fique dentro da caverna. A vida realmente é uma só, passa muito rápido. E Deus tem uma expectativa muito grande com as nossas vidas. Ele espera que a nossa vida seja uma vida, fantástica nessa terra. E não estou falando de dentro da igreja. Quando eu falo de estar na igreja, é de estar junto, de estar próximo, de isso e daquilo. Ontem eu recebi um telefonema de um irmão lá de Curitiba, fiquei 1 hora conversando com ele. Ele precisava contar umas coisas pesadas para mim. Gosto demais dele, amo a família deles. Então nós precisamos de um do outro. Porque se eu não fizer, alguém está fazendo por mim. Porque a obra de Deus ela vai continuar. Só que eu não posso permitir que a obra de Deus continue sem mim. Provérbios 3, verso 6. Olha o que está escrito. Reconhece o Senhor teu Deus. Em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas. Eu amo esse versículo. No copo de água que você tem lá na tua casa,
naquelas talhas antigas, geladinha, boa, que tinha até um gostinho de barro ainda. Eu tenho uma água para eu beber. Quando eu abro a despensa, tem um armarinho lá em casa que eu abro a despensa, que ontem até falou assim, o que você... Eu falei assim, vamos acho que não foi hoje até. O que você quer comer? Ela me deu o cardápio nutricionista, não tinha churrasco, não tinha bacon, não tinha sanduíche, não tinha nada não. Aí tinha o que ajeitou mais, o que foi mais do meu agrado era uma macarronada. Aí ela falou assim, qual macarrão que você quer? Eu falei, deixa eu abrir aqui e escolher. Escolher macarrão? Nossa, pastor, mas que bobagem. Bobagem. Conheça lugares que o povo mata por causa de um pacote de macarrão. Aí você vai começar a reconhecer Deus. Eu tenho 2 tipos, 2, 3, 4, 5 tipos de macarrão para eu escolher. Ela perguntou, que molho que você quer? Não estou convidando ninguém, não. Eu quero que você reconheça Deus em todos os teus caminhos. Que você olhe e fale, Deus, eu tenho vida. Quando eu vejo pessoas deficientes, aquilo me mói por dentro. Aí eu lembro de um dia que eu estava ainda, nossa, eu queria tanto voltar a correr, para essa turma, se andar tá bom. E a gente anda, e tem gente que corre, e tem gente que pedala, tem gente que faz tudo, e ainda não reconhece Deus. Reconhecer no murmúrio, no fôlego de vida, na brisa suave. Eu estou vivo, eu respiro, porque Ele soprou o fôlego de vida dentro de mim. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E de repente, nossa, mas Deus tem não sei nem o que Deus tem na minha vida, se eu tenho um chamado, se isso e aquilo, e hoje dentro da igreja eu não faço nada. Talvez o teu chamado não vai ser dentro da igreja, vai ser fora da igreja. Para você ter uma noção, só vou dar um spoilerzinho aqui do que nós vamos tratar. Diz que foi uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feito um levantamento, que dos 100% das pessoas que frequentam a igreja, apenas 3% ou estão ou estarão envolvidas integralmente com a igreja. Os outros 97% dos frequentadores da igreja, de cristãos, eles têm outros chamados, eles estão inseridos em outras montanhas, não a montanha da religião, mas a montanha da família, a montanha do governo, a montanha da economia, a montanha das artes e do entretenimento, a montanha da mídia, a montanha daqui, a montanha dali. Nós vamos tratar disso daqui talvez 2 ou 3 semanas. Você vai ser um Elias lá fora. Eu talvez seja um Elias aqui dentro, mas um Elias fora, um Elias em alguma montanha. Mas o Elias dentro da caverna não funciona. Se Jesus tivesse olhado para as circunstâncias, ou tivesse tido a mesma atitude de Elias, ele volta uma vez, a turma está dormindo, volta a segunda dormindo, terceira dormindo, Deus, eu não vou não. Você não separou nenhum para estar do meu lado, eu vou largar a mão dos trem aqui, ué. Por quê? Porque eu estou sozinho, tem ninguém para agarrar junto comigo. Se Jesus tivesse parado, nós não estaríamos aqui. Pensa nisso. Deus tem uma expectativa na sua vida. Deus te deu algo, Deus tem um talento, Deus tem um dom, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem uma expectativa na sua vida, para que outras vidas sejam transformadas e salvas. Mas se eu ficar dentro da caverna, e às vezes não é uma caverna de depressão, é uma caverna de conformismo, de comodismo, uma caverna que eu não preciso. Não, nós temos que sair dessa caverna antes que Deus fale, cara, eu ia contar com você, mas agora eu vi que não tem jeito mais. Coloque-se de pé, por favor. Deus não quer explicação. Aleluia. Deus não quer explicação, justificativa. Para Deus isso não basta.
Um dia Jesus passou e foi chamando, falou assim, ó, vem e me segue. Aí um falou assim, eu primeiro preciso enterrar meu pai. Cultura judaica. Jesus falou, beleza. Partiu para o próximo, vem e me segue. Eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver como é que esse campo é. Ele falou, beleza, eu vou continuar. Aí chegou, passou por mais um e fez um outro convite, vem e me segue. Ele falou assim, eu comprei uma junta de boi, eu preciso fazer um test drive na minha junta nova de boi. Jesus falou, ok. Duas coisas: Jesus não chamou de novo, e Jesus não ficou parado esperando ele voltar. Eu acho que Jesus foi para o próximo. Paulinho, você está liberado? Ué, Jesus, mas o que eu só quero, você está disponível? Estou, então me segue. Deus, Ele não quer justificativa, nem desculpa, nem motivo. Deus quer que você simplesmente se disponha nas mãos dEle. Que você e eu simplesmente saiamos das cavernas que nós nos colocamos, ou que pessoas nos colocam. A única resposta que agrada o Senhor é: eis-me aqui, envia-me a mim. A única resposta que vai fazer diferença lá no mundo, lá fora, que o projeto de Deus vai ser ampliado, é quando você e eu, como igreja, como cristãos, como filhos, nós saímos das nossas zonas de conforto e de comodismo e venhamos permitir que o Espírito Santo haja e flua através das nossas vidas. No mundo tereis aflições. Existirão dias difíceis, talvez, que você vai passar sozinho. Existirão momentos na sua vida que você vai recorrer a pessoas que você tinha certeza que essa pessoa ia te ombrear, e você vai ficar sozinho. Mas uma coisa que você não pode aceitar: se for para ficar sozinho, eu fico, mas eu não paro. Nada nem ninguém tem capacidade de me parar.